Em mais um dia pautado pelas reivindicações dos protestos por todo o país, os senadores aprovaram um projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo. Vamos a São Paulo falar com a nossa editora de política, Renata Lopretti. Além dessa matéria, outras duas também foram aprovadas a toque de caixa aí no Congresso. Foi mais um dia de hiperatividade parlamentar e a gente vê agora alguns dos resultados. Começando pelo que a Mariana mencionou. Os senadores aprovaram o projeto que transforma em crime hediondo, portanto inafiançável e sujeito a penas maiores, corrupção ativa e passiva, concussão, que é usar o cargo para exigir vantagem indevida, peculato, que é o desvio cometido por servidor público, e o chamado excesso de exação, quando um servidor cobra imposto indevido, por exemplo. Também foi aprovada uma emenda que torna hediondo o homicídio simples. O projeto ainda tem que passar pela Câmara. Mais cedo, o Senado aprovou novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, aprovadas na madrugada pelos deputados. O texto mantém até 2015 a atual divisão e muda os critérios a partir de 2016. O próximo passo é a sanção presidencial. Com isso, o Congresso conseguiu cumprir o prazo dado pelo Supremo para votar essa matéria. E na Câmara foi aprovado o projeto que zera as alíquotas de PIS/PASEP e de COFINS para transporte público. A redução estava prevista no MP, que ainda não tinha começado a tramitar. E o projeto vai agora para o Senado. Além das votações em série, o Congresso se ocupou hoje da discussão sobre a ideia de realizar um plebiscito a respeito de pontos para uma reforma política. O repórter especial Gerson Camarote mostra que a proposta da presidente Dilma está longe de ser consenso entre os parlamentares. Um dia depois de recuar na proposta de uma constituinte exclusiva, a ordem no Palácio do Planalto foi de insistir na proposta do plebiscito para a reforma política. O ministro da Educação descartou a possibilidade de um referendo. No referendo, a população ela apenas vai dizer sim ou não à proposta feita pelo parlamento. A população ela não tem uma interferência direta na construção da reforma política. No Senado, trabalho até durante o Jogo do Brasil. Ao Jornal das 10, o presidente da Casa revelou que na conversa com Dilma, alertou que é preciso detalhar a proposta de plebiscito. Eu ontem conversei bastante com ela sobre a necessidade de que esse pedido de convocação do plebiscito seja pormenorizado, bem instruído. No cafezinho, o presidente do PSDB voltou a criticar a proposta do Planalto. Nesse momento, isso me parece muito mais um movimento com a intenção de retirar a sua responsabilidade, a responsabilidade da própria presidente da República, sobre os temas centrais que levaram a população às ruas. O líder do governo na Câmara disse que não há tentativa de desviar o foco. Eu não vejo como afronta ou como uma transferência ou invasão de competências. Mas houve críticas também dos próprios aliados. E muitos sugeriram incluir um fim da reeleição no debate da reforma política. Se tem um ponto que poderia melhorar numa reforma política, seria discutir o fim da reeleição, porque assim evitaria que o governante já assuma no primeiro dia do seu mandato, pensando na sua reeleição. Um dos pontos, por exemplo, que pode para o povo brasileiro decidir em plebiscito é se continua tendo reeleição ou não. Um dia depois de ter criticado a constituinte exclusiva, já descartada pelo governo, o presidente da Câmara sinalizou apoio à nova estratégia do Planalto. Eu acho que o plebiscito seria interessante, que teria uma interação popular, uma manifestação com o povo, aquilo que ele gostaria que fosse a reforma política. Na segunda-feira, Dilma colocou um bode na sala, que foi a ideia de constituinte exclusiva. Esse já foi retirado. Agora, o Congresso ameaça colocar um outro, que é o fim da reeleição. Pode isso, Camarote? Pois é, Renata, que a gente vê uma grande insatisfação da base aliada, do Congresso Nacional como um todo, com essa iniciativa da presidente Dilma Rousseff de tentar colocar parte da crise, parte desses protestos, dessa onda de protestos, e dividir essa crise com o Congresso Nacional. Então, hoje o que eu percebo claramente, exatamente uma reação da própria base aliada ao propor, Renata, o fim da reeleição. Isso já criou um constrangimento no Palácio do Planalto. Por quê? Porque isso já seria, mesmo que isso não seja aprovado, seria uma espécie de avaliação do governo Dilma Rousseff, caso esse plebiscito de fato aconteça em agosto. E mais do que isso, o fim da reeleição seria talvez o item mais fácil, de mais fácil assimilação
pela população, porque é uma coisa muito simples, aceita ou não a reeleição. Pois bem, essa proposta que foi hoje, a gente viu aí vários deputados da base lançando a proposta do fim da reeleição, já tem um apoio da oposição. E a oposição já sinalizou que aceita sim conversar com a presidente Dilma Rousseff, mas só na semana que vem, depois da reunião das executivas do DEM, do PSDB e do PPS, que são os partidos oposicionistas, e a oposição deve levar essa proposta para a presidente Dilma Rousseff do fim da reeleição. Ou seja, será constrangimento certo na próxima semana. Renata? Obrigada, Camarote. Essa proposta do fim da reeleição foi certamente nos próximos dias, enquanto se discute a operacionalidade desse plebiscito, a gente vai ouvir várias outras. Agora eu converso com a comentarista Cristiana Lobo. Cristiana, essas votações a toque de caixa impressionam mais ainda quando a gente lembra que essa é a semana do São João, uma semana tradicionalmente esvaziada no Congresso e que hoje foi dia de jogo da seleção. Exatamente, Renata, me lembrava disso porque dia 24 de junho sempre o Congresso fecha, os governos nunca se movimentam nessa semana por causa do São João, mas essa manifestação nas ruas mudou completamente o ritmo do Congresso. Além desses projetos que você citou, por exemplo, o ministro da Fazenda aqui do Manteiga ficou no Congresso hoje até 2 horas da tarde. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já foi logo reunindo a mesa com líderes para decidir qual é o trâmite do pedido de prisão do deputado Donadon. Então já fez uma decisão que vai valer aí num processo mais sumário para o processo de cassação do deputado Donadon, que você vai falar daqui a pouco, enfim, mas foi uma decisão também da Câmara. E isso também mostra que essas manifestações repercutiram também no Supremo Tribunal Federal, porque esse processo do deputado Donadon estava lá há muitos anos, sempre com embargos durante 2 anos, e agora, finalmente, ele foi encerrado, não existe mais espaço para embargos, para recursos, então ele vai ser cumprido. Ou seja, o movimento das ruas que fez a presidente Dilma mudar completamente a agenda dela, a gente viu essa semana, ela recebeu os poderes judiciário, legislativo, governadores, prefeitos, já começou com os movimentos sociais, amanhã centrais sindicais, em suma, tudo isso, hoje centrais sindicais e amanhã outros movimentos sociais, então mudou, a rua mudou completamente o funcionamento dos 3 poderes, e os 3, como disse você, estão bem hiperativos. Todo mundo querendo mostrar serviço. Obrigada, Cristiana. O passar das horas vai revelando que a tática de passar a bola da crise para o Congresso pode ter dado um respiro para a presidente Dilma, mas embute alguns riscos. Primeiro, essa fúria legislativa. Se o Congresso mostrar serviço, o Planalto pode se ver obrigado a fazer o mesmo. Vamos lembrar que no anúncio de segunda-feira dos 5 pactos, não houve nada de concreto anunciado pelo governo. A única cifra que tinha lá, que era daquele de 50 bilhões para projetos de mobilidade, já haviam sido anunciados anteriormente pelo governo, como mostra uma reportagem hoje no jornal Valor Econômico. Fora o risco de se aprovar coisas que o governo não quer porque são criadoras de despesas. Depois, o plebiscito. Hoje, Renan Calheiros voltou a falar da importância de o governo apresentar a sua proposta de conteúdo para o plebiscito. Ou seja, o Congresso quer que a presidente Dilma saia da toca. E tem as minas terrestres. Colocar o fim da reeleição no plebiscito é fácil. A questão, como disse uma pessoa do Congresso, é quanto a base vai cobrar para tirar. E na lista dos insatisfeitos estão também as centrais sindicais que hoje, como disse a Cristiana, se reuniram com a presidente Dilma. Elas querem influir na agenda pós-protestos, mas não conseguiram extrair uma palavra da presidente sobre a pauta trabalhista delas. Só o discurso dos 5 pactos de novo. Mariana? Não sei se vai ter muito espaço para tomar lá da cá nesse momento aqui da história, né, Renata? Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece.